que é um esforço de aonde estaremos, onde podemos estar em 2030, se adotarmos tais medidas ou outras medidas. Essas informações técnicas foram, então, colocadas num processo participativo, onde a sociedade contribuiu, discutiu o diagnóstico e os cenários. E depois desse processo participativo foi elaborado um plano de ação que contempla 70 ações setoriais e transversais até 2030. En la metodología, el primer paso fue el diagnóstico. El plan nos llevó más o menos 1 año y medio. En el diagnóstico el objetivo era establecer dónde estamos, además de los puntos que se establecen en el slide. También se estipularon cuáles iban a ser las fuentes de financiamiento. El segundo paso, nos preguntamos dónde estaremos. Se realizaron informes técnicos. Y en los 2 puntos, tanto en el diagnóstico como en los escenarios, se elaboró un proceso participativo y el plan de acción tiene 70 puntos. Um detalhe que eu gostaria de colocar aqui, que faz muito sentido nossa vinda para cá, o interesse em conhecer mais a rede de apoio aos municípios, porque nós temos 853 municípios no estado e nós fizemos uma plataforma online no primeiro momento para gerar informação, trocar informações e apoiar os municípios a fazer os seus inventários de gás de efeito estufa, os seus estudos de vulnerabilidade e financiar projetos com os objetivos do plano. Então essa plataforma eu vou detalhar um pouco para vocês também ao final da apresentação, mas é um grande desafio para qualquer lugar, né, do mundo, os governos centrais e regionais apoiarem os municípios sem afetarem a sua autonomia. Un detalle que es importante en mi participación en este evento es el interés de conocer redes de municipios que actúan de esta manera. Nosotros tenemos en el estado de Minas Gerais 853 municipios, 853. Para esto tenemos una plataforma online para el intercambio de información y para realizar inventarios y estudios de vulnerabilidad y para realizar financiación. Só para dar alguns números do nosso diagnóstico, porque o diagnóstico foi importante para trazer a decisão política. Nós precisamos colocar números para os decisores e também para a população que pressiona os seus decisores, né? No Brasil, mais de 80% da população apoiam estratégias e medidas de combate às mudanças climáticas. Então, isso se traduz numa pressão para os nossos tomadores de decisão. E nós levamos esses números para os nossos tomadores de decisão. Minas Gerais emite cerca de 123 milhões de toneladas de gás de efeito estufa, o que representaria cerca de 10% do Brasil. O que já mostra a necessidade de um dos 27 estados se mexer mais, né? Nossas perdas econômicas em função de eventos extremos de mudança climática já foram contabilizadas de forma oficial em 17,4 bilhões de reais. Isso seria aproximadamente 4 bilhões de dólares em 7 anos. É um resultado muito forte para os decisores. Nossa matriz energética, apesar de ter uma grande participação de energia renovável, o estado de Minas Gerais, 57%, se você contabilizar toda a energia, não só a eletricidade, é de origem fóssil. E essa origem fóssil, 90% é importada, ou seja, estamos vulneráveis aos preços internacionais, a segurança energética do estado está em jogo. Nosso estudo de potencial de energias renováveis mostrou de uma forma conservadora que, se aproveitarmos o potencial já economicamente viável, já podemos obter no médio prazo, até 2030, 3 vezes o consumo atual de energias renováveis, só aproveitando energias que já são economicamente viáveis. Son importantes los números en el diagnóstico.
dado que son estos números los que llevan a los tomadores de decisiones políticas a implementarlos o no, porque la población presiona cuando conoce estos números. El 80% de la población apoya las medidas para los cambios, medidas en cambio climático. 123, tenemos 123 toneladas de gases de efecto invernadero en el estado de Minas Gerais. Esto es una muestra de que es importante el estado en la producción de gases. Es el 10%, representa el 10% en Brasil, y esto nos muestra que somos un estado que tiene mucho que hacer aún. 17,4 mil millones de reales en 7 años son las pérdidas por eventos o catástrofes naturales. Tenemos una matriz energética de energía renovable muy grande en el estado. 57% sigue siendo de origen fósil, pero el estudio de potencial de energía renovable nos da una buena esperanza de que en el mediano plazo vamos a poder aumentar 3 veces las energías renovables en el estado. Com relação aos cenários, aonde podemos chegar em 2030, se nada for feito, os estudos mostram que nós aumentaríamos as nossas emissões de gases de efeito estufa em 60%, ou seja, indo na contramão do que o mundo está fazendo. E com a aplicação do plano de energia e mudanças climáticas, de forma conservadora, nós podemos atingir de 20% a 25% de redução. Em relação às perdas econômicas, se nada fosse feito, nós poderíamos perder de 0,4% a 1,4% do PIB anualmente até 2030. Agora nós já estamos perdendo isso aí naturalmente, mas imagina ainda colocando isso aí a mais nas perdas. As perdas podem chegar a 225 bilhões em 2030, em um cenário mais exposto à mudança do clima, até 450 bilhões, o que representa aí nós perdemos aproximadamente 1 ano e meio de crescimento econômico em função da mudança climática. Los escenarios para 2030, si no se hace nada en el estado de Minas Gerais, va a aumentar un 60% los gases de efecto invernadero y estaríamos yendo a contramano del mundo. Los números están en el slide de lo que se pierde actualmente. Hago una aclaración porque el orador habla de billones y son 1.000 millones en ecuaciones. Então, para definir o que fazer diante de todos esses números, nós começamos um processo participativo, onde fizemos workshops, ou tajeres institucionais, ou seja, as secretarias estaduais, os órgãos estaduais discutindo em diferentes grupos de trabalho o que fazer. Nós separamos em energia, agricultura e florestas e o câmbio do uso do solo, transportes, resíduos, adaptação, indústria, em função de termos vários setores aí que trabalham de forma vertical, que não conversam, né? Então nós fizemos esse primeiro processo participativo dentro do governo. El siguiente paso fue qué hacer, y lo que realizamos fue un proceso participativo donde se enuncian cuáles son los grupos de trabajo, principalmente porque eran sectores verticales que entre ellos no se vinculaban. Isso se transformou num plano de ação com ações de mitigação, ou seja, reduzir emissões de gases de efeito estufa por setores, mas também de adaptação, considerando aí o apoio aos municípios, geração de conhecimento e integrar a variável de mudança climática nas políticas públicas. Tudo isso, né, a partir de uso de ferramentas transversais para fazer a ligação entre os setores e o território. El plan de acción consistió no solo en la mitigación, sino también en la adaptación, la mitigación para la reducción y la adaptación para el apoyo a los municipios, la generación de conocimiento, y en los dos casos utilizamos herramientas transversales. A apresentação pulou aqui, nós fizemos também um processo participativo
com a sociedade, nas 10 regiões do estado. E com isso nós convidamos representantes da indústria, do setor de comércio, serviços, representantes da sociedade civil, para discutir o diagnóstico, os cenários e o que fazer em cada território. Escutarmos da sociedade o que eles gostariam, quais as prioridades colocadas. E nesse processo nós tivemos em contato aí com mais de 155 representantes, organizações, da sociedade. Bien. Y comentarles el proceso participativo en las 10 regiones, donde hubo representantes de industria, comercio, servicios y la sociedad civil. Discutimos el diagnóstico y los escenarios, se preguntó cuáles eran las prioridades de la sociedad civil para el establecimiento del plan. Eu não vou aqui cansá-los com as 70 ações, mas eu gostaria só de dar alguns exemplos do que seriam as ações para a gente obter os objetivos. Por exemplo, no setor indústria, estabelecemos como uma ação ter um programa estadual de eficiência energética, porque muito se fala, em energia renovável e alguns especialistas falam que a melhor energia é aquela que não é utilizada ou é utilizada de forma eficiente. O transporte, nós acabamos de lançar um estudo propondo uma legislação para incentivos a veículos híbridos e elétricos, criação do Centro Estadual de Eficiência Energética, criação de um fundo específico para financiar disposição adequada de resíduos para redução de emissões de gás de efeito estufa. E como nós somos um estado que tem uma participação de agricultura e pecuária muito forte, nós também colocamos o melhoramento genético e redução de emissões de metano por meio de práticas agrícolas mais eficientes no setor de agricultura y florestas. No los voy a cansar con las 70 acciones, lo que se puede ver en pantalla son algunos ejemplos de industria, transporte, energía, residuos, etc. Él habla de programas estatal, es del Estado, no es lo mismo que estatal en español, sino del Estado de Minas Gerais. Todas essas ações são monitoradas e os resultados alcançados e não alcançados estão à disposição da sociedade também nos nossos sites e discutidas no Conselho Ambiental. Então, o plano tem uma estrutura relativamente complexa que integra diferentes setores, integra a questão dos recursos naturais, a adaptação e as ferramentas transversais de financiamento, de monitoramento, de dinâmica de processo participativo, uma plataforma de cooperação e apoio aos municípios, de uma forma integrada para os objetivos até 2030. El seguimiento de todo lo que se hace y los resultados están a disposición de la sociedad civil en un sitio web, en una plataforma. El plan que se establece es un plan con una estructura compleja, como se puede ver en pantalla. Hay directrices y acciones sectoriales, herramientas transversales y una estrategia de adaptación regional. Eu termino aqui em função de... Pode ir? Eu vou apresentar aqui rapidamente a plataforma de apoio aos municípios, que é uma das ferramentas transversais, mas fica à disposição para maiores detalhes e vão estar os sites, os links ali posteriormente. Dentro de toda essa questão relacionada a planejamento territorial, nós nos perguntamos, e os municípios, como nós vamos atuar sem afetar a sua autonomia? Les voy a mostrar una plataforma que es un sitio web, es una herramienta transversal que consideramos fundamental para llegar a los municipios. Cuando hablamos de planificación territorial nos preguntamos, ¿y los municipios? Então nós fizemos uma plataforma online que tem 3 módulos atualmente, um módulo que é para capacitação, levar aos gestores locais os principais conceitos, o que é mudança climática, o que a mudança climática afeta cada município, o que pode ser feito. Temos outro módulo onde o gestor local pode pesquisar por boas práticas a serem utilizadas, replicadas ou pensadas, e um módulo para direcioná-los para apoios técnicos e financeiros na elaboração de projetos e captação de recursos. Básicamente la plataforma online tiene 3 módulos. El primero tiene como objetivo llevar
los principales conceptos a quienes estén en la plataforma. El segundo, que puedan buscar buenas prácticas y ejemplos de cómo se llevó adelante algún plan de acción. Y el tercero, apoyo técnico. Então, essa plataforma está à disposição para todos os gestores locais dos 853 municípios. E é importante que ela faça a ligação entre o conhecimento e o acesso aos recursos financeiros, que é necessário, como colocado pelo Michel, mitigação e adaptação a custos envolvidos. Mas os custos de não se fazer nada é muito maior do que se fazer algo. La plataforma tiene el objetivo de llevar estos planes a 853 municipios, donde se vincula conocimiento y acceso a los recursos financieros, porque sabemos que la mitigación y la adaptación tiene un costo, pero mayor es el costo de no hacer nada. Atualmente nós lançamos a primeira linha de financiamento aos municípios para projetos de mudanças climáticas. Nós contabilizamos cerca de 21 projetos municipais que serão apoiados tecnicamente e financeiramente, com a participação aí da Agência Francesa de Desenvolvimento e do Banco de Desenvolvimento do Estado. É uma linha de 50 milhões de euros. Actualmente tenemos una línea, la primera línea de financiamiento, que va a apoyar 21 proyectos municipales, no solo con apoyo técnico, sino también con apoyo financiero. Tenemos la participación del Banco de Desarrollo del Estado y una participación de una entidad francesa. Agência Francesa de Desenvolvimento. Agencia Francesa de Desarrollo, muchas gracias. Y el financiamiento es de 50 millones de euros. Eu acho que a gente pode parar aqui, né, Fernando, na plataforma, ou vocês gostariam de... Dentro da plataforma, nós fizemos a ousadia de quantificar a vulnerabilidade de um território. Falando aqui do lado de um geógrafo humanista, complicado, né? Com certeza vão haver críticas em relação à quantificação do desenvolvimento e da vulnerabilidade, mas de forma pragmática a gente encontrou essa forma para fazer com que a gente tenha diagnóstico, meta, compromisso, resultado para reduzir a vulnerabilidade nos municípios. Nuestro objetivo, nuestra osadía con la plataforma fue cuantificar, y en esto voy a tener algunas críticas, cuantificar el desarrollo y cuantificar la vulnerabilidad del territorio, pero nos pareció que era la mejor estrategia para mostrar un diagnóstico, las metas y los resultados. Aqui eu vou apresentar para vocês rapidamente como que foi construído esse índice de vulnerabilidade. Ele foi construído a partir de fatores sociais, econômicos, ambientais que definem a vulnerabilidade. E um primeiro desafio foi que as informações precisariam estar colocadas para todos os municípios a partir de dados oficiais, e todas as informações deveriam estar de forma espacializada, ou seja, se transformarem em mapas. Les voy a contar rápidamente cómo se realizó el índice de vulnerabilidad a través de 3 factores sociales, económicos y ambientales. Nuestro gran desafío era que los 853 municipios tenían que mostrar los datos de todos esos municipios, debían ser datos oficiales y esos datos se tenían que materializar en mapas. Então, esse é o tipo de resultado que temos para apresentar aos gestores locais e estaduais, mostrando as regiões, municípios mais sensíveis à mudança climática. Por exemplo, uma sensibilidade muito alta, cerca de 80% do território é muito sensível à mudança climática. A exposição à mudança climática, principalmente aqui exposição a eventos extremos como secas e inundações. As áreas mais escuras são as áreas mais expostas. A região norte do estado é uma região que está muito exposta a secas, e essas secas estão ficando mais intensas e mais frequentes, e com isso os prejuízos também. Nós chegamos aí que cerca de 30% do território tem uma exposição muito alta e extrema à mudança climática. A capacidade de adaptação é a capacidade que o município tem, as ferramentas institucionais, econômicas, sociais para lidar com esses problemas, e nós chegamos à conclusão que há uma capacidade de adaptação relativamente alta, mas
grande parte do território não tem a capacidade de se adaptar, necessitando aí de recursos a serem aportados, tanto humanos, econômicos, entre outros. E aí mostra o resultado final, que é a vulnerabilidade, né, dos municípios, considerando esses 3 fatores: sensibilidade, exposição e capacidade de adaptação, que mostra muito claramente, agora com números e mapas, o que o Michel colocou, que a mudança do clima, ela intensifica as desigualdades. Ela é uma pressão a mais nas deficiências sociais, econômicas e de infraestrutura de um território. Então nós podemos ver claramente que na região norte do estado temos uma vulnerabilidade maior. E essa região é a que é a região mais pobre, a região de menor acesso a recursos, que tem menos educação, que tem menos saúde, onde há mais desmatamento. Então essas questões nos colocam mais pressão para desenvolvermos políticas cada vez mais territoriais em relação às necessidades de mudança do clima. E aí nós fizemos por território, que é colocado administrativamente para o Estado. Todas essas informações... Voy a resumir lo que expuso. Se ve en los mapas, uno de los mapas muestra las exposiciones. Por ejemplo, lo que se veía oscuro en los mapas eran las sequías e inundaciones. Los sectores más expuestos, por ejemplo, el norte tiene sequías más intensas y más frecuentes. El 30% del territorio tiene exposición alta y extrema a estas cuestiones climáticas como las inundaciones y las sequías. Después tenemos la capacidad de adaptación a través de instituciones, de medidas institucionales y económicas para lidiar con el cambio climático. Se veía en los mapas una alta capacidad de adaptación, pero algunos territorios no tienen esa capacidad de adaptación y deben las políticas públicas auxiliarlos con recursos humanos y económicos. Se puede ver entonces la vulnerabilidad municipal a través de esas 3 cuestiones: la sensibilidad, la exposición y la capacidad de adaptación. Por lo que podemos resumir, por ejemplo, que el sector en la región norte del estado de Minas Gerais es la más vulnerable al cambio climático, pero a su vez es la más pobre, lo que muestra que tiene problemas con la salud, con la educación, con la deforestación. Esto genera mayores presiones, lo que se resume en que las políticas del cambio climático deben ser territorializadas. Eu peço desculpas pelo tempo gasto. Aqui estão os contatos da Fundação Estadual do Meio Ambiente, nosso plano, os meus contatos, e muitas graças. Bueno, ahora vamos a ver si hay algunas preguntas. Yo antes, una pequeña introducción. Bueno, nos acompaña Lucio Capalvo, quien viene desde Buenos Aires también. Él se va a sumar a un equipo que mañana va a funcionar en la municipalidad, con cerca de 15 funcionarios de todas las áreas municipales, más 15 representantes de universidades, organizaciones no gubernamentales, la EPE, Gas del Estado, el Ente de Movilidad, y vamos a empezar a pensar entre todos la cuestión energética en la ciudad de Rosario. O sea, bueno, este equipo que ha venido especialmente a ayudarnos a pensar el tema energético en Rosario, más Lucio, que va a coordinar un poco el taller mañana, es para empezar a trabajar fuertemente en esta temática y asumir desde Rosario el perfil y la responsabilidad que tenemos en este tema. Así que bueno, bienvenido Lucio a la reunión. Y ahora vienen las preguntas a Felipe. De a uno, por favor. Y privados, si es multisectorial este programa.
Sim, o programa é um plano estadual, então ele envolve diferentes secretarias de Estado, não só de meio ambiente, a qual eu trabalho. Há participação de diversos setores do Estado, porém na elaboração do plano foram levadas em conta as demandas e as prioridades de organizações não governamentais, de associações e outras entidades da sociedade civil. Mas na execução do plano, não, a execução é feita pelo Estado junto com os seus parceiros. La respuesta es afirmativa. Sí, el plan es un plan estadual, un plan del Estado de Minas Gerais, donde participan varias secretarías, no solo la del medio ambiente donde yo trabajo. Hay diversos sectores del Estado de Minas Gerais. Se tienen en cuenta las prioridades de organizaciones, de otras organizaciones, pero la ejecución y la realización la hacemos nosotros desde el Estado de Minas Gerais. Sí, hay otra pregunta. La profe, en portugués puede hacerlo. No, voy a hablar en español. Queríamos saber si realmente... No. Quería saber si, teniendo en cuenta que esto responde a un plan, fue una reunión del G20, digamos, a partir de lo que surge este plan, si otros estados de Brasil también están implementando políticas de reducción de gas invernadero. Sim, outros estados estão executando suas próprias políticas públicas para a redução das emissões, alguns com políticas avançadas, outras incipientes, mas não há uma obrigatoriedade do governo central em relação a ter planos estaduais. Então é uma colocação voluntária, vamos dizer assim, mas muito ligada às oportunidades relacionadas a ter um desenvolvimento de baixo carbono, atração de investimentos. Profe, si participa en la educación y cómo del proyecto. si participa en la educación y cómo. Sim, a educação não foi colocada como um grupo de trabalho, Tajer, no início, o que nos gerou bastante críticas construtivas, e agora, com o plano que já estamos em execução há um ano, nós colocamos um grupo transversal específico de educação para trabalhar com as escolas estaduais e municipais todo o conhecimento básico de mudança climática e colocar as ações do plano, o que o Estado está fazendo para atingir os seus objetivos. Então foi esse ano que nós começamos, nós não elaboramos isso com a educação e foi um ponto de crítica muito forte. Vou dar letra ao professor que depois nos vuelve loco. La educación no era una parte en el plan. Tuvimos fuertes críticas, no se lo había puesto como grupo de trabajo, pero bueno, otro plan que se está desarrollando hace un año lo tuvimos en cuenta y establecimos un grupo transversal de educación a través del cual se lleva este plan a las escuelas del Estado, escuelas municipales y escuelas del Estado, para enseñar conocimientos básicos sobre el cambio climático y para mostrar lo que el Estado está haciendo para alcanzar sus objetivos. Sí, buenas tardes. En una de las metas para la reducción, o sea, que se toma como meta para la reducción de las emisiones, uno de los ítems es reducir a cero la deforestación ilegal para el 2030. No tendría, digo yo, no tendría que ser ya la reducción o la prohibición de la deforestación, no es una meta demasiado light o Essa foi talvez o ponto que foi colocado da proposta brasileira de maior crítica, porque se é desmatamento, se é ilegal, ele tem que acabar hoje, né? Ele é fora da lei. A questão eu entendo o ponto de vista, isso acontece muito na região mais amazônica, Minas Gerais ele tem um desmatamento ilegal, mas é uma fração muito pequena. A maior parte do desmatamento ilegal acontece nos estados do norte.
E é uma extensão territorial aí próxima da Europa, né? Nós estamos falando. Então, eu entendo o ponto de vista governamental do custo e de toda a implementação de um sistema que está em andamento para detecção de desmatamento ilegal e controle do desmatamento ilegal. Não é porque está na lei que ele acontece, né? Não é porque a lei está escrito que não pode que a sociedade assim o trabalha. Mas, ao mesmo tempo, eu também sou do ponto de vista que esse período poderia ter sido encurtado. Ele poderia ter sido colocado para 2020 ou mesmo até 2025. O que o estado do Mato Grosso fez, que é um dos estados que tem mais desmatamento, foi encurtar isso para 2025, na sua autonomia estadual. Isso gerou um embate muito forte entre o governo estadual e o governo federal. Mas é inerente aí à nossa democracia, né? Cada um, num federalismo, colocar as suas metas. Também eu sou crítico em relação a essa meta para 2030. La propuesta brasileña fue una de las cuestiones que recibió mayor crítica. Yo también estoy de acuerdo que tendría que terminar ahora la deforestación ilegal. Les puedo contar que en Mato Grosso, en Minas Gerais, perdón, es poco, no tenemos un gran porcentaje. El mayor porcentaje de deforestación está en el norte, lo sufre el Amazonas. También entiendo el punto de vista del gobierno, que se tiene que detectar dónde está la deforestación ilegal, y no quiere decir que porque está hecha la ley se va a cumplir así, porque está en la letra. Yo creo que podría haber sido menor el plazo de 2030, se podría haber llevado 2020 o 2025. El estado de Mato Grosso, que es uno de los que tiene este problema más acentuado, lo acortó a 2025, lo que le trajo un problema importante con el gobierno federal. No, simplemente quería decir que, dado que esto es un problema global, me impresionó muy bien todo el programa y todo lo planificado, y brevemente saber si también hay una correspondencia entre la autonomía de los estados y el poder federal o el gobierno, y evidentemente los cambios que se están dando vertiginosamente no van a afectar demasiado toda esta planificación de estos proyectos que requieren años, 20, 30 años, porque son ambiciosos y de recursos, y significan romper una inercia de muchos años de venir produciendo de la misma manera o de alguna manera cambiar todo un paradigma de producción de una sociedad. La pregunta concreta es saber si los estados van a poder tener, siguiendo la autonomía suficiente, como para sostener todos estos planes a 30, a largo tiempo. Sí, pero quería volver al principio, clarificar o recordar. Habías dicho que Minas Gerais es el segundo estado más grande en términos de población de Brasil. Y que las emisiones representaba solamente un 10% de la emisión de gases de efecto invernadero de estufa en todo Brasil. O sea que ya están partiendo de una posición muy optimista, muy buena, con solamente el 57% de energía con orígenes fósiles. O sea, lo ponen en un lugar muy bueno, y me sorprende que el Estado haya tomado la iniciativa, a pesar de, o con esos buenos números, de seguir avanzando. ¿Cómo es o cómo se ha representado esto en términos de cooperación u oposición del sector privado? Primeiro, eu vou responder a questão da autonomia, né? Nós vivemos no Brasil numa federação onde, no meu ponto de vista, há um poder muito centralizado no governo nacional. Se você for trazer alguém do governo nacional, ele vai achar que também a gente já tem muito poder. Mas é uma discussão inerente à nossa federação.
e o governo federal ele detém a maior parte dos recursos públicos. Então, há um risco se a gente tiver uma mudança de paradigma ou mesmo de partido político no governo federal e isso afetar a autonomia dos estados. Só que a autonomia para o Brasil, em termos estaduais, é uma palavra muito cara politicamente. Então, há um risco, sim, em termos de termos acesso a recursos públicos, se mudar. Porém, eu não vejo como um grande risco, porque um governo federal que retira recursos, retira autonomia de um estado como São Paulo, Minas Gerais, que tem uma importância econômica relativamente grande, é basicamente um suicídio político. Então, esse risco existe, mas ele não está entre os maiores riscos no nosso horizonte de 2015 a 2030.